Papo de Bíblia para casais. Eu sou o pastor Eduardo Cassiava, ela é missionária Janaína Cassiava, minha esposa, para você que ainda não nos conhece. Nós somos da Assembleia de Deus Madureira, campo de Itapetininga, presidida pelo pastor Dilson Mazzi, e nós somos pastoreados aqui no local, na congregação local, pelo pastor Fabiano Silva. Temos um trabalho, irmãos, através das mídias sociais, através do meu canal do YouTube, Pastor Eduardo Cassiava Oficial. Várias mensagens, ensinos teológicos para a sua vida. E nosso intuito qual é? Fazer com que você seja contemplado pela riqueza da plenitude dos ensinos bíblicos e toda a sua promessa de triunfo que traz às nossas vidas. Eu quero meditar com você, junto com a missionária Janaína, carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo de número 6, verso de número 10 em diante, tá? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não é contra sangue nem carne que tem que lutar, e sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Abre um parênteses aqui, eu quero fazer uma exposição textual agora. No demais, irmãos meus, ele está dizendo, no demais eu vos oriento. Antecedendo este capítulo 6, falou sobre os deveres domésticos no capítulo 5. Como que o marido se porta, como que a esposa se porta, como se portar perante os filhos. E agora ele vem dizendo, a luta que vocês lutam, no demais, a todas essas coisas que vocês têm enfrentado de conflitos existenciais, eu vou ensinar vocês a superarem isso. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Porque, para que possais estar firmes, ou seja, ser firme na rocha contra essas astutas ciladas do diabo. O que peleja contra os deveres domésticos, Paulo diz, é o diabo. Porque o diabo quer destruir a maior de todas as instituições, o maior de todos os projetos de Deus na criação, que foi a família. Tá? Então aqui, ele nos orienta que a guerra nossa não é contra a minha esposa e a dela não é contra mim. A guerra nossa é contra os principados e potestades das regiões celestiais, contra os demônios, contra as hostes da maldade. E para entender bem isso, o diabo nós não vemos, irmão. O mundo espiritual nós não vemos. Só que ele nos vê. Deus nos vê. E o diabo lança suas setas. E ele lança as setas na fraqueza. E a gente fica alimentando, sabe o que o diabo faz também? A gente fica alimentando só os defeitos do marido. Aí a gente não consegue enxergar as virtudes, as qualidades. Eu acho que eu fiquei por anos, frisava só os defeitos. Então, tinha algumas qualidades do Eduardo que eu nem conhecia. Por quê? Porque eu não deixava ele me mostrar. Quando ele me chamava, eu já falava, não sei o que tem, sabe? Então eu já via nervosa, já pensava nos defeitos dele. E eu, a partir do momento que eu falei, Senhor, eu quero ser feliz, eu quero que o nosso casamento seja assim, pleno de verdade. Porque, igual nós falamos na última live, foram 15, faz 15 anos que nós estamos juntos. Vai fazer 16. Vai fazer 16, mas não foi 15 anos de mar de rosas. Fomos nos descobrir. Nós fomos nos moldando. O casamento é isso. Sim. Eu faço feliz me moldando a ela. E ela com o mesmo objetivo. Só que sempre, o nosso objetivo sempre foi, que foi assim, assertivo, é colocar Deus entre nós. Deus à frente do matrimônio. Tipo assim, se eu me separar dela, eu estou indo contra Deus. Quando nós priorizamos isso, nós nos abrimos a viver no centro da vontade de Deus. Pastor David Oscar, meu paizão, está aqui com a gente. Deus em Cristo lhe abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Benção. Karina Reis também, que Deus em Cristo te abençoe. Mantendo focado aqui, então o mundo espiritual nos vê, mas para ver o mundo espiritual devemos exercer o que Ananias, Azarias, Misael e Daniel exerceram dentro de Babilônia. Babilônia, nação pagã,
inimiga da nação eleita por Deus. Eles lá dentro, se eu não me engano, é que Daniel 1:19 diz que eles se destacaram porque havia um discernimento neles que não havia em outros. A ponto dos 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, entrarem dentro da fornalha sem temer. E lá dentro eles viram a manifestação do andar do quarto homem, que é Cristo, na fornalha com eles. Ou seja, se o teu casamento está na fornalha, deixe Cristo passear com você nessa fornalha. Alguns ele livra da fornalha, outros ele passeia dentro da fornalha. E vou te dizer, muito melhor é passear com ele dentro da fornalha para criar maturidade e ter testemunho para contar do que ser só livre da fornalha, tá? Então eu quero que você entenda isso. Nós não vemos o mundo espiritual, mas podemos discernir os fatos que ocorrem no mundo espiritual. É o que mais falta para crentes, cristãos e leigos nos dias de hoje. É o discernir que o que está destruindo o casamento são as setas que eu abraço e beijo ela e durmo com a seta. Eu não durmo com a minha esposa, um exemplo, tá repreendido. Às vezes vem a seta, eu abracei ela, a Janaína também. E nós estamos na mesma cama, mas dormindo com a seta abraçada e não com o cônjuge. Olha que coisa forte isso. Por causa que isso veio do mundo espiritual. Então, Deus nos ensina a revestirmos, portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, ficai firmes. O dia mau vem para todos, inclusive para o matrimônio. Tá? Agora, como resistir? Tomai a armadura de Deus. E Paulo aqui ele se prevalece do antropoformismo, que é fazer de linguagem comum, das formas que o povo ouvinte entende, para entender o que Deus quer passar. Para aqueles dias, a maior proteção de um soldado bélico que existia era a armadura do soldado romano, a força maioral dos dias, porque era o que tinha prevalecido sobre as outras nações. Então, ele usa da armadura bélica de guerra do soldado romano para falar. Olha o que ele diz: estais firmes, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça. Pois bem, olha que coisa interessante. Cingir, aqui o termo é usar cinto, porque na armadura do soldado romano que ele faz a linguagem simbológica e tipológica, havia um cinto. Só que esse cinto, ele está dizendo assim, ó, aquele cinto que vocês conhecem da armadura de Roma, ele é condicionado à verdade. E qual é a verdade? João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, eu me cinjo o meu cinto, a minha cintura, com a verdade de Cristo. Qual é a verdade de Cristo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o verbo dito, a palavra viva, é a verdade de Cristo revelada para a humanidade. Agora a parte, aí fazendo um contexto com Salmo 92:12. E o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. A palmeira, uma das suas qualidades de prerrogativa do que Jesus quer ensinar, ela enverga até o costar as folhas no chão e não quebra. Então, como é nós? Nós devemos, nessa tipologia toda, ter atitude de flexibilidade a nos submetermos à vontade de Deus. Tanto que o cinto, ele envolve a parte do corpo que tem maior flexibilidade que a cintura, que pode ter maior alongamento. Então eu sou flexível à verdade de Cristo que me cinge. Ela me envolve me protegendo. Olha que lindo, é condicional. Depois vem a couraça da justiça. A couraça é aquele colete com todas as argolinhas de aço que não deixa as armas perfurarem os órgãos vitais. Essa couraça, ela colocava pela cabeça, algumas tinham proteção nas costas e outras não, tá? Mas aqui conota as duas proteções, porque nas costas de Jesus encontramos sua misericórdia e no rosto de Jesus a sua glória. Então Jesus nos protege de ambas as partes. E o que diz? Essa couraça, ela precisava ser presa, as duas pontas aqui de baixo, uma em cada lado do cinto. Então, aqui aprendemos que a couraça é da justiça, ela é condicionada à justiça. O cinto é a verdade de Cristo que eu me submeto. A couraça, ela é presa no cinto. Então, eu pratico a justiça preso na verdade de Cristo, juntinho da justiça de Cristo estabelecida na Bíblia.
dentro do meu matrimônio, porque ela está presa no cinto. Então, quando eu vou para a labuta da guerra, ela está presa, ela não levanta nos meus movimentos de peleja de guerra, porque se levantar, fica vulnerável meus órgãos vitais e eu posso ser atingido pela investida do meu inimigo. Então, entenda você que isso deve ser praticado. A verdade de Cristo, a couraça da justiça, para que você esteja guarnição na tua labuta. Agora vamos para a justiça. A maior de todas as justiças é me submeter ao estatuto de Deus. E Deus pede para mim, esposo, amar a minha esposa como ele amou a igreja, dando a vida por ela. Aí, ela passa uma camisa mal passada, eu venho igual um pitbull. Eu já tive essas fases da vida, irmão. Fui me lapidando. Ela, por ruindade, não faz o que me agrada. Aí, eu não tenho nem a verdade do cinto da verdade de Cristo, porque Cristo amou de forma incondicional. Ele não condicionou a agradar a ele, pelo contrário. Ele esvaziou-se da sua glória. Filipenses 2. Desceu como homem, homem de cruz. Sendo Deus, não usurpou ser Deus. Nós somos mortais e queremos assumir posição de pseudos deuses no nosso matrimônio. Esse é o maior erro. E o diabo trabalha no ego, no orgulho. Se cinja com a verdade de Cristo, que é humilde, que é manso, que é benevolente, Gálatas 5, que é paz, que é domínio próprio, fruto do Espírito. E aí prenda a couraça praticando a justiça no teu matrimônio, para com os teus filhos, dentro da igreja, perante a sociedade. Nós vemos testemunhos horrendos de pessoas que dizem, inclusive nosso pastor presidente encontrou isso na série domingo, de crianças que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu quero morar na igreja. Por quê, filho? Não pode. Porque aqui na igreja meu pai é uma bênção, na minha casa ele parece um demônio. Tá vendo, irmãos? É complicado. Nós devemos nos lapidar. Tem pessoas, filhos de crente que desviou porque, sabe, é complicado. Então, se você se submeter ao cinto e à couraça, aí ele traz para você, tomando sobre tudo o escudo da fé, do qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo aqui contextualiza com a nuvem e com a coluna de fogo que o povo caminhava no êxodo, no deserto. E caminhamos por desertos no nosso matrimônio. Só que quem dita o ritmo que o povo... Porque o texto diz que a nuvem e a coluna de fogo ia adiante deles. Quem dita o momento de caminhar, o momento de parar, o momento de dar mais passos mais longos e mais lentos, é a coluna e a nuvem. O que é isso? A presença de Deus no matrimônio. Nos desertos do teu matrimônio, ande com o escudo, que é a nuvem e que é a coluna de fogo. Porque ele te protege, ele te guarda, ele te livra. Ande na cadência que ele manda andar. Vamos aplicar de forma mais explícita. Ele manda amar como ele amou. Ele manda amar como amar a mim mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu dependo de misericórdia, de graça e de perdão. Por que eu não vou liberar para ela e ela não vai liberar para mim? Ande no ritmo que Jesus manda andar. Seja humilde como ele foi na cruz. Seja manso como ele foi quando ele disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Talvez o teu matrimônio está indo mal porque o teu cônjuge ainda não tem nem consciência que está errando. Dê o primeiro passo. A maior de todas as lideranças é o exemplo. Ei, alguns seguem o que eu digo, mas multidões se arrastam pelo que eu faço. Então entenda isso no teu matrimônio. Teu cônjuge vai te seguir arrastado com você, ali ó, um lado a lado da costela, amarrado, quando você der exemplo. Olha o que ele diz. Então, capacete da salvação. E eu quero ater-me aqui. As pessoas se perdem na cabeça. Porque para cada pensamento há uma sinopse, há uma conexão neural, segundo a neurociência. Se ela faz algo que me desagrada e eu não tenho o que Gálatas me ensina a ter e exige que eu tenha para não estar subjugado na lei, que é o domínio próprio, e eu não tenho domínio próprio de dominar a cabeça, porque o ser humano se perde aqui. Dentro de igrejas temos líderes, pregadores,
que não tem capacete espiritual de discernimento. Lembre que eu digo, é discernimento, a seta não vai chegar para viver nos dias. Ela faz algo que me desagrada, eu abraço a seta e me envolvo emocionalmente com aquilo. Hoje nós estávamos caminhando, aconteceu hoje conosco. Estávamos caminhando, nós caminhamos 8 quilômetros todo dia junto. E eu apresentei um projeto para ela que, ao meu entender, tem tudo para dar certo. E ela tem que fazer algo que tira ela da zona de conforto dela. E ela não quer fazer. Só que isso pode trazer um resultado muito bom, até financeiro para a nossa vida. E eu fiquei emburrado, ela querendo manter a conversa, falei, ó, não vamos conversar, porque senão eu vou te chatear. Caminhamos a volta dos 4 quilômetros sem falar uma palavra. Por quê? Porque eu sei que o meu limite e o dela já estava excedendo. Chegou aqui, calmamos, jantamos um estrogonofe maravilhoso que ela fez junto com nossos filhos e tudo ficou bem. Agora imagina se eu não tenho capacete para discernir que não era o momento de deixar a conversa aquecer emocionalmente. Porque aí entra o que o diabo bate palma e dá risada, que é as ofensas. Se for para fazer, ela depois propor, vamos fazer? Porque uma humildade atrai outra. É uma semente fazendo outra dar fruto. É assim, irmãos. A polarização de uma grande colheita de agricultura, ela depende de um ensino. Quer ter bons frutos? Plante boas sementes, mas dê boas sementes para os teus vizinhos. Entenda. Quando você faz isso, quando for ter a polarização, se a semente das terras vizinhas, circunvizinhas minhas, serem boas, no polarizar trazem coisas boas para a minha agricultura. E meus frutos serão melhores do que os deles. Então, faça isso no seu matrimônio. Capacete, na hora que vai falar o que magoa, fale o que agrada. Não é se humilhar, ser bobo, não. Não. Ou cale. Espere o melhor momento para falar. Um exemplo, e eu vou falar aqui, Deus está mandando, eu vou falar só superficial. Parte íntima. Homens querem que a mulher tenha o seu libido todos os dias. Só que a mulher, o organismo, o biotipo dela é totalmente contrário do homem. O homem funciona igual um carro a gasolina. A mulher, ela depende de gatilhos, porque a liberação hormonal do corpo é totalmente diferente da do homem. O camarada, ele só maltrata, ele só judia e acontece coisas que não vão dar certo. Então, que você possa saber dominar a cabeça. A cabeça. Você quer que sua esposa seja boa com você em todo o tempo? Trate ela bem desde o início do dia. Então, irmãos, trate bem com o mesmo empenho de amor e dedicação que tratava no início do matrimônio. Sim. Do namoro, do noivado. Tenha essa paixão aflorada, mantenha a chama acesa, porque o que mais mata casamento é o cotidiano, entrar e sem eu ter o capacete na minha cabeça me perder. Trate bem, saiba calar no momento oportuno para evitar as queimas das chamas da emoção, aí entra as ofensas. Então coloque o capacete na sua cabeça. E o principal de tudo é a outra característica. Uma humildade atrai a outra, paizão, é isso aí. É a outra característica da armadura bélica, que é a única arma de ataque para esta labuta. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a única arma que você ataca o seu inimigo espiritual no teu matrimônio é praticando, vivendo, se submetendo e dizendo a palavra de Deus. Faço um paralelo dizendo, Satanás não foi vencido por Jesus pelo senhorio do Deus Jesus. Ele foi vencido por Jesus pelas palavras de Deus que saíram da boca de Jesus contidas na lei de Deus. Pede conselhos da sua vida pessoal, até para parente eu tô falando, não tô falando para fora não. Até para parente mesmo, que às vezes aquele parente, às vezes de falar para você assim, ó, não, viu, fique calmo, tudo vai dar certo, não é? Realmente, fulano é assim, porque não sei... Por que você foi casar com ela, com ele? Às vezes acontece de você estar buscando alimento no lugar errado. O lugar de você se alimentar é da palavra Glória do Senhor. Deus, aleluia. O lugar de você se alimentar, de você ouvir um louvor, aqueles louvores que falam no seu coração, que te deixa tão calmo, que você não quer nem brigar, nem nada Aleluia. Com ninguém. Então se alimente, saiba do que se alimentar durante o seu dia. Seja uma mulher virtuosa, praticante do que Deus manda, pregando a Ele.
E Deus vai mudar a tua jornada, vai mudar a tua história. E tudo vai ir bem na tua vida, na tua trajetória e na tua família. Nós vamos orar com você. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos pela rica oportunidade de falar da tua palavra. Tua palavra é o bem mais precioso que a humanidade tem, ó Deus. Junto com a tua graça, a tua misericórdia e a salvação propostas nela. Pai, guarda as famílias, que é um projeto do teu coração. Dá discernimento. Pai, em nome de Jesus, repreenda, neutralize toda a investida satânica dos principados, potestades e legiões contrárias aos matrimônios. E nos ensine a ser, ó Pai, como tu queres que sejamos. Nos guarda na tua presença e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, até a próxima.